querido. Essa verdade nos abençoa. Apesar de sermos pó e Ele ser o Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama, Ele ouve as nossas orações, Ele se importa conosco. Glória a Deus por isso. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna um novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração, quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração, quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Ser exaltado nessa manhã, Senhor. Teu povo está aqui para te adorar, para te louvar, para te bendizer. Recebe a nossa adoração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam
Vamos sentar? Bem, irmãos, inicialmente uma palavra de esclarecimento. O pastor Brito não se encontra aqui conosco porque ele teve que viajar para Fortaleza. A sua mãe faleceu essa madrugada e ele conseguiu viajar, já está viajando para lá, para o sepultamento da sua mãe. Vamos continuar orando pela família, pelo pastor e por toda a sua família, neste momento em que a tristeza invade o coração, nesse momento em que as palavras de carinho são muito bem-vindas, e aqueles que tiverem oportunidade de falar, hoje nós não conseguiremos falar com a Marione, que não está aqui. Marione está em Macaé, na casa do Renan, porque o Renan e a Cíntia foram fazer encontro de casais, e a Marione e a Kátia foram para lá para ficar com as crianças. Doce trabalho. Elas pagariam muito para ir e foram de graça. Outro da família que não se encontra aqui conosco é o Davidson. O Davidson e a Ludmila estão viajando, estão em Barra do São Francisco, no trabalho do Senhor. Mas certamente nós teremos oportunidades durante a semana de estar com todos eles e vamos expressar o nosso carinho, a nossa solidariedade e vamos ser instrumentos do consolo do Senhor para essa família. Nós temos algumas comunicações, mas antes das comunicações, eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui, já que o pastor Brito me pediu que viesse, mas eu tenho que falar sobre duas coisas. Primeiramente, a escola bíblica. E o texto de hoje, não sei se todas as classes estudaram sobre aquele texto de Atos 16, foi Atos 16 também lá? Sobre o terremoto. Mas eu queria ler em Atos 16, dois textos. Um texto que se encontra antes, um pouco antes do texto que nós lemos hoje na escola bíblica, dizendo assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, esses, Paulo e Silas, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Para aqueles que estudaram a lição de hoje, tiveram a oportunidade de estar na classe discutindo esse assunto. Nós sabemos que a injustiça cometida contra Paulo e Silas nesta ocasião foi porque Paulo ficou indignado e repreendeu Satanás. E o espírito de adivinhação, que apenas estava declarando, aquela moça insistentemente dizia: esses são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nada demais. Satanás estava falando exatamente a verdade. Mas essa verdade, vindo da boca de Satanás, causou indignação no servo do Senhor. Por causa disso, eles foram para a prisão. Esses acontecimentos todos do capítulo 16 do livro de Atos dizem respeito à criação, à fundação de uma igreja muito importante.
Essa igreja começou a surgir nesses dias desses acontecimentos. E quando Paulo e Silas saem da prisão, eles voltam lá na casa de Lídia. Nesta casa a congregação estava se formando, e aí foi fundada e foi organizada, surgiu a igreja de Filipos, destinatária daquela carta maravilhosa que tem no Novo Testamento, a carta aos Filipenses. E Paulo, depois de sair da prisão, juntamente com Silas, eles passam por lá. Ele e Silas e os demais servos do Senhor se alegram, e Paulo e Silas se retiram daquela cidade e vão prosseguir no seu trabalho missionário. Há muitas lições que podem ser extraídas desse texto, desses acontecimentos. E eu quero, ao gastar alguns minutos aqui, algum tempo, falando sobre isso, eu quero desafiar a nossa igreja para reservar mais tempo, para acordar um pouquinho mais cedo, para às 9 horas estar aqui. Aqueles que nunca vieram à escola bíblica não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que estão perdendo. Eu sou fã da escola bíblica, não é de hoje, tá? Tem muito tempo. Eu tinha cabelo preto na época, desde tempo de novo convertido, ainda começando a cursar o curso de engenharia. Entenderam lá naquela ocasião que, por eu ser estudante de engenharia, eu deveria ensinar uma classe. Eu nunca tremi tanto na minha vida, mas ficou o gosto pela escola bíblica, e nunca me afastei da escola bíblica até hoje, graças a Deus. E eu quero desafiar a igreja, desafiar a você que ainda não veio. Venha à escola bíblica. Cause um problema para o pastor Brito. Ele vai ter que aumentar o espaço aqui, porque as nossas classes precisam estar transbordantes de gente e transbordantes de avidez pela palavra de Deus. Vamos fazer isso? Uma outra coisa também que eu quero falar, aproveitar essa oportunidade e falar para a igreja, é a respeito do nosso coro. Nós temos um coro misto, vozes masculinas e femininas, que está se preparando para o Natal. Há uma cantata, ou seja, uma narração cantada da história de Jesus, que está sendo preparada com sacrifício para muitos. Nós estamos agora ensaiando as quintas e as quartas-feiras, quinta-feira depois do culto de estudo e oração. E eu quero desafiar, sobretudo os homens. Nós somos poucos homens lá, e a igreja tem muita gente, muito homem que canta bem. Não adianta você esconder não, meu irmão, porque a gente escuta, a gente ouve você cantar. Então, venha emprestar a sua colaboração e venha juntar o seu louvor ao nosso louvor. E o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, será louvado por toda a igreja, acompanhando o louvor do coro. Sabrina, quer falar alguma coisa mais? Bem, gente, nós temos comunicações ainda a fazer. O que eu fiz até agora foi abuso da oportunidade. Agora que nós vamos aos avisos. Há um evento semana que vem. Sabe o que é? Hã? Conectinho. Não ouvi nenhum grito até agora. Está afinado. Está afinadinho. Bem, gente, nós temos um audiovisual que será colocado aqui a propósito, e haverá um aviso assim que terminar o audiovisual. Nós teremos um aviso também, uma palavra a respeito.
Deixa eu dar meu aviso logo então, Elton. Quanto... Melhor. Gente, no próximo dia 26, sem ser no próximo sábado, no outro, nós vamos ter um grande encontro aqui com todos os músicos da igreja. Novembro é o mês da música, o mês do músico batista. E nós vamos comemorar essa data num momento muito gostoso, de muita comunhão com todos os músicos. Você que canta no coral, você que toca no grupo instrumental, você que canta em uma das equipes de louvor, ou que participa em qualquer área do Ministério de Música da igreja, você está convidado a participar dessa programação no dia 26, meio-dia, aqui na IEBV. Nós vamos participar de um delicioso almoço com churrasco e você vai pagar por isso apenas R$10. É muito bom. Então, faça a sua inscrição. Você pode me procurar. Você pode procurar o Léo. Fica de pé aí, Léo. O pessoal te vê. Você pode procurar a Margot. Não sei se ela está aqui. Você pode procurar a Dione. Você pode procurar o Lanin. São essas as pessoas que estão responsáveis por receber esse dinheiro para que a gente possa comprar o material e preparar esse almoço. Então, não deixe de participar. Vai ser muito importante sua presença no dia 26, nesse grande encontro. Surfing, connecting. November 2016. Amém, queridos, bom dia. Nós já estamos às portas do maior congresso de adolescentes, amém? Só que para que esse evento aconteça, são necessárias várias equipes dando suporte. E a parte boa é que você pode fazer parte desse time também, né? Nós temos vaga e quem vier a nós, de maneira alguma, nós vamos lançar fora. Então você pode vir, dar o seu nome e pode participar. Se você não puder participar os 3 dias, mas você fala, olha, eu posso participar na sexta, sábado ou domingo, vem e fale conosco. Nós temos várias equipes e com certeza você vai ser bênção para esse evento, né, para os nossos adolescentes e aqueles que estarão aqui. Então fale conosco quando o culto terminar, nós vamos estar aqui à frente, passe seu nome, amém? Nós vamos encaixá-lo nessas equipes. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria pedir assim, que os que estão como líderes de alguma equipe pudessem se colocar de pé, por favor. A gente tem a Renata, Sabrina, Tamires, Thelma e nós. Então, assim, cada equipe vai estar responsável por algumas áreas, né? Então, a gente tem a equipe que vai estar responsável pelo apoio, vai estar responsável pela parte de praça de alimentação, a nossa equipe vai estar responsável pela recepção ali, pela
entrega das pulseirinhas, né, que são as credenciais, por apoio aqui dentro do templo, no momento dos eventos. Tem a Sabrina vai estar responsável aqui pelo palco. Então, assim, a gente precisa, de fato, de voluntários para que esse evento aconteça e contamos, assim, com vocês. Todos aqueles que puderem estar, né, nos ajudando, é de extrema importância, podem nos procurar a Renata, esses que se colocaram de pé, para se integrar a alguma dessas equipes, amém? E uma coisa que a gente queria aproveitar é que na equipe de apoio, a equipe de apoio dentro do templo e recepção, a gente vai ter uma reunião na quarta-feira dessa semana, às 19h30 aqui na igreja. Então, se de repente você sabe de alguém que pode ajudar, que queira se dispor também a estar nessa equipe, às 19h30 na quarta-feira, a gente vai estar aqui fazendo essa reunião, tá bom? E aí eu só queria fazer igual o irmão Elton, aproveitar a oportunidade, né, como ele disse, obrigada, tá, gente? E abuso da oportunidade, né, irmão Elton? E dizer que na sala 15 a gente tem uma EBD de jovens casais. E que está sendo assim muito gostoso para a gente poder partilhar ali enquanto casais. Se vocês conhecem alguns casais jovens que não estão inseridos em nenhuma EBD, podem também nos procurar ou ir lá na sala 15, que vai ser uma bênção. E a gente queria dar até um testemunho nosso, né? Quando nós chegamos aqui na EBD, na IABV, por ser uma igreja muito grande, a forma como nós conseguimos nos relacionar, conhecer pessoas e criar relacionamentos foi através da EBD. Porque, querendo ou não, é um grupo menor, então a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas um pouco mais. Você que está aqui, que de repente nunca participou de uma EBD, venha às 9 horas e participe. Tem outras salas também, não só a sala 15, né? Mas nós estamos falando dessa sala que a gente tem vivenciado ali e fazendo essa divulgação. E também dizer para vocês que sempre é muito importante a gente se dispor a estar ajudando e contribuindo na casa de Deus de alguma maneira, porque assim também a gente vai criando relacionamento, conhecendo pessoas, e é sempre bênção, né? É sempre muito bom. Tá bom? Obrigada. Gente, cada ato praticado aqui é ato de culto. Todas as ações, tudo aquilo que a gente fala, apesar de às vezes parecer que estamos brincando, nós estamos agindo e falando no sentido de cultuar o nosso Deus. O próximo momento de culto é momento de ofertório. Quando fala em ofertório, muita gente pensa em arrecadação. Mas o que nós estamos fazendo e que a igreja se levanta para fazer é o louvor do Senhor, é o culto ao nosso Deus através da entrega de dízimos e de ofertas. Você que nos visita hoje, se há algum visitante aqui, não se sinta constrangido a participar. Esse é um momento que não é exclusivo, mas é principalmente para os membros da igreja. Você que nos visita, se quiser participar também, será bem-vindo, mas não se sinta constrangido a participar. Nós vamos agora iniciar o nosso ofertório.
Chiquito. Chiquito. Vamos agradecer ao Senhor por este momento, pela oportunidade de participarmos deste momento de culto com o irmão. Eu só o chamo assim, de Chiquito. Querido Deus, nós te louvamos nessa manhã. Sabemos que o Senhor é fiel em tudo, por isso nós te damos graça por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, trazendo, Senhor, a tua casa para ouvir a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nos nossos corações, trazendo a nós a declaração que só realmente o Senhor é Deus. Queremos declarar nessa hora, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre essa igreja, sobre o dízimo, sobre as ofertas, que serão aplicados, Pai, na tua obra, para a honra e glória do teu nome, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor visita o nosso pastor, sua família. Sabemos, ó Deus, que a vida, Senhor, ela consiste, Senhor, desses momentos, mas nós sabemos que temos a fé confiante no Senhor. Por isso, ó Pai, conforta o coração dele, dos seus filhos, Senhor, da sua esposa, dos demais familiares, ó Pai. Entregamos aquelas vidas nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar de pé mais uma vez. Vamos continuar adorando ao Senhor com alegria. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
Senhor poderoso na guerra. Oh, levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh, levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Diga bem alto quem Ele é. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam.
Agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar,
transportar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Declare que Ele é santo. Santo, santo, tu és santo, tu és santo, 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 tu és santo, santo, santo. Erga a sua voz mais uma vez, santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia antes de você sentar. Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Já que Dr. Elton aqui, irmão Elton, já fez a introdução a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, vamos nesta manhã meditar, refletir e pensar no seguinte tema: desculpe o transtorno, estou em obras. Filipenses 1, verso 6 diz o seguinte: apesar, meu irmão, do seu choro, apesar da sua dor,
apesar da sua aparência, você se olhou no espelho hoje? O que você viu? Você gostou do que viu? Eu quando me olhei no espelho hoje, eu vi essa barriguinha aqui, sabe? Avantajada. Aí eu disse assim, desculpe o transtorno, eu estou em obras. Sabe por quê? O texto diz, Deus começou uma boa obra em mim e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Vamos ler junto? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você pode sentar. Meu amado, seja o que for que você está vivenciando nestes dias, prazer, tristeza, angústia, ansiedade, choro, alegria, tenha por certo isso. Deus começou em vós uma boa obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Meus irmãos, esses 3 conceitos relacionados à ideia de obra em que Deus tem realizado na minha vida e na sua vida. O primeiro conceito é a obra. A obra de Deus precisa ser, pode ser, deve ser, tem que ser realizada na nossa vida. São os planos, são as metas de Deus para a humanidade. São as metas, os planos de Deus para que a humanidade possa atingir o alvo por Ele, Deus, estabelecido. Mas obra também de Deus pode simbolizar uma reforma. É a reforma de Deus para que o homem seja transformado, para que o ser humano possa ter um outro olhar, para que o ser humano possa viver o presente para mudar o futuro. Ontem nós dizíamos lá a nossa igreja em Santa Leopoldina, a nossa congregação lá em Santa Leopoldina, a respeito disso. Nós precisamos investir na vida em vida, para que nós tenhamos um futuro garantido. Mas o nosso futuro não é só garantido nesse plano material. O nosso futuro precisa ser garantido em Cristo no plano espiritual, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E Ele realmente tem um lugar para mim, um lugar para você. Então, é preciso haver uma reforma no ser humano, uma reforma em mim, porque eu preciso estar aberto para as mudanças. Eu preciso estar aberto para o novo. O novo precisa ser a cada dia descortinado diante da minha presença, porque nós servimos a um Deus que está vivo, um Deus que quer nos levar para além dos nossos limites, um Deus que vive apresentando para nós sempre uma novidade de vida. A reforma de Deus precisa estar alcançando a minha vida e me transformando, porque eu preciso estar focado nas possibilidades e não nas dificuldades. É nesta carta que Paulo vai utilizar uma das suas expressões máximas, mais lindas, mais motivacionais. Em Cristo eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo, Deus quer transformar o mundo através da sua obra, da sua reforma, para que cada um de nós possamos focar nas possibilidades e não nas dificuldades. A terceira coisa, a nível, os 3 conceitos relacionados à obra, é a obra propriamente dita, a reforma, é a construção. Porque é desejo de Deus, e o texto deixa bem claro, é desejo de Deus executar um projeto em cada um de nós de um novo ser. É sempre um novo desafio, é sempre uma novidade de vida. Isso deveria ser uma vivência habitual minha e sua, de cada um de nós. E se você observar, como já foi dito aqui, esta igreja se inicia praticamente, com toda essa situação que ocorre com Paulo. Ela se inicia no momento em que Paulo e Silas recebem uma visão e um varão diz assim, passa a Macedônia e
auxilia-nos e ajuda-nos. E ele desenvolveu um ministério realmente em 3 anos, que eles pregaram todo o evangelho na Ásia, e agora são chamados por Deus, e chegam em Filipos, e uma das primeiras coisas que acontece com eles é ser preso. Paulo e Silas vão parar na prisão, lá em Atos, capítulo 16, vai falar sobre isso. E assim surgem os fundamentos desta igreja, a igreja de Filipos. E esta igreja, meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipos, ela é resumida em 2 R's. O primeiro R seria o R de um recibo. Paulo está fazendo um recibo em que ele está agradecendo, ele é grato porque aquela igreja havia auxiliado o ministério de Paulo durante cerca de 10 anos. Contribuiu para as viagens missionárias de Paulo, contribuiu para as missões que Paulo realizava. Então, ele escreve uma carta, dizendo nesta carta, ele está agradecendo, sendo grato, está recebendo, mas também é um relatório, o segundo R. Ele está relatando para os Filipos, para os filipenses, para a igreja de Filipe, o que Deus realizou através da missão de Paulo, do ministério de Paulo, das mãos de Paulo. Então, você precisa olhar para essa carta tendo esta visão, tendo essa visão geral dessa carta, recibo e relatório. Então, Paulo começa aqui no capítulo 1, fazendo algumas descrições, ou descrevendo os crentes. Descrevendo não a igreja, organização, mas a igreja, o organismo vivo que estava lá em Filipos, que eram os crentes que faziam parte daquela igreja. Então, ele apresenta algumas características interessantes, que acentuavam o caráter, acentuavam a personalidade dos crentes de Corinto, dos crentes de Filipos. Então, no verso 1 do capítulo 6, você lê isso em casa, um desafio para você fazer essa leitura em casa, ele diz que aqueles crentes, aqueles seguidores de Cristo, aqueles servos de Jesus, eles eram pertencentes ao povo de Deus como servos de Cristo. Então ele não escrevia para qualquer um, ele não escrevia para pessoas que não reconheciam a Cristo como Senhor. Sim, ele escrevia para pessoas que reconheciam a Cristo como Senhor, porque reconheciam, eram servos de Jesus Cristo, ou servos de Cristo Jesus. Também, no verso 1 desse capítulo 1, ele vai dizer que aqueles cristãos, aqueles crentes, aquele organismo vivo, a igreja em qual realmente é o santuário onde Deus habita, porque Deus habita em santuário feito pelas mãos dele, não pelas mãos dos homens. Então, esta igreja, estes crentes eram cooperadores do povo de Deus, e em suas funções distintas, eles exerciam o ministério da fé em Cristo Jesus através da igreja. Ele escreve para pessoas que atuavam, pessoas que trabalhavam, pessoas que desenvolviam um labor e exerciam o ministério com suas funções distintas, cooperando com o povo de Deus, prestando serviço ao povo de Deus. Paulo escreve, aí verso 2, aqueles servos de Deus que eram objetos e alvos da graça de Deus. Há pessoas que foram alcançadas através da graça de Deus que nos salva, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Pessoas que agora se tornaram receptáculos da graça de Deus. Agora pessoas que qualquer lâmpada, qualquer pessoa que tocasse naquele receptáculo ia sentir, ia ser iluminado pela graça de Deus, ia sentir o choque da graça de Deus, ia sentir o poder de Deus na vida daquelas pessoas que eram realmente o organismo vivo ali, de Deus em Filipos. Verso 3 e verso 4 do capítulo 1, Paulo vai dizer que eles eram motivos das ações de graça de Paulo.
Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus, eu glorifico a Deus quando eu lembro de vós. E Paulo estava na prisão, é uma das epístolas que Paulo escreve na prisão, né? Quando eu lembro da ação de vocês, da cooperação de vocês, do serviço de vocês, do exercício da fé que vocês têm na igreja de Filipos, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. No verso 5, Paulo vai dizer que eles eram cooperadores e proclamadores das boas novas e que nunca abandonaram o primeiro amor, nunca deixaram realmente de viver os princípios elementares do Evangelho, nunca deixaram de viver as doutrinas fundamentais da fé. Mas, no verso 6, entretanto, contudo, portanto, no verso 6, Paulo diz assim, há uma necessidade de uma obra contínua na vida de vocês. Há uma necessidade de uma obra completa na vida de vocês. Há uma necessidade, meus irmãos, de um despertar espiritual na vida de vocês. Eles eram um povo de Deus, servos de Cristo, cooperadores de Deus, exercitavam a fé, trabalhavam através da igreja, serviam ao Senhor, eram objetos da graça de Deus, eram realmente receptáculos dessa graça, porque eram transmissores da graça de Deus, eram motivo das ações de graças de Paulo, eram cooperadores, porque proclamavam as boas novas do Evangelho, nunca abandonaram o primeiro amor, eram participantes, eram solidários com o sofrimento de Paulo, ou com as pessoas que sofriam pelo Evangelho, no verso de número 7, praticavam a ação social, praticavam a assistência social, mas necessitavam da obra contínua e completa de Deus na vida deles, necessitavam de um despertar espiritual. E eu e você, como nós estamos? Talvez nós sejamos realmente campeões no Evangelho. Talvez realmente nós sejamos lutadores, batalhadores, estamos labutando pela fé. Talvez nós realmente estamos dispostos a investirmos no ministério missionário, como aquela igreja investia no ministério de Paulo. Talvez sejamos uma igreja disposta a envolver, a contribuir, a participar da ação social. Mas Deus começou uma boa obra em você, meu irmão. Ele é fiel para completar esta obra até o dia de Cristo. Esta obra não está embargada. Esta obra não está paralisada, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor afirma que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua grande vontade. É Ele que começou. Esta obra tem uma origem. Esta obra veio de Deus. Esta obra começa na salvação que Deus oferece para a humanidade, para mim, para você, e ela é contínua. E se você ler o capítulo 6, você vai observar, capítulo 1, você vai observar alguns elementos que é importante na continuidade da obra que ocorra e aconteça na minha vida e na sua vida. O primeiro, Paulo fala, o amor de vocês continue a crescer. O amor de vocês seja crescente. O amor desta igreja abunde. O amor dessa igreja seja aprimorado. O amor que deve transcender ao sentimento, porque amar é uma escolha. Eu escolho amar. Não é apenas sentir, arrepio, os cabelos do braço arrepiando, sentir algo, no organismo, no corpo. Amor é uma escolha. E para que haja esta obra, ou este material desta obra, esta obra precisa acontecer na nossa vida, porque a Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. A Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. E não é apenas o amor em que Pedro, lá no mar de Tiberíades, quando Jesus da praia,
né, aparece e eles estão pescando, não conseguem pescar nada, e quando Pedro, né, quando falam para ele assim, é o Senhor, ele pula na água, vai nadando, chega até Jesus, e lá Jesus tem um diálogo com ele, e Jesus chega para Pedro e diz assim, Petros, agapau, Pedro, tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro responde, eu amo, mas eu amo amigavelmente. Ele diz assim, Iesus Filos. Aí Jesus pergunta de novo assim, Petros, agapau? Aí ele responde a segunda vez, Iesus Filos. A Jesus a terceira vez faz Pedro pensar, porque isso Jesus faz conosco, Jesus não nos critica, porque a graça dele nos alcança, e ele nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz ruminar, para que nós tomemos uma decisão. E Jesus vira para Pedro agora a terceira vez, Petros, Filos, Pedro, você me ama amigavelmente? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo amigavelmente. Meus irmãos, o amor que precisa ser crescente na vida da igreja, o amor que precisa ser abundante na vida da igreja, o amor que precisa ser aprimorado na vida da igreja, é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, por isso que ele lança fora todo medo, por isso que ele é o vínculo da perfeição, por isso que ele cobre a multidão de pecados. Quanto nós precisamos realmente desta obra na nossa vida, o quanto nós precisamos desta obra acontecendo na nossa vida, para que o nosso amor seja abundante, aprimorado e seja crescente. Mas se você ler o texto aí, de Filipenses capítulo 1, você vai ver que Paulo fala que a obra precisa ocorrer na nossa vida, um dos elementos da obra, um dos elementos da reforma, um dos elementos que precisa realmente ocorrer dessa mudança, dessa transformação em nós, é a sabedoria. Olha, vocês são bênção, vocês têm me abençoado, vocês são cooperadores, vocês são portadores da graça de Deus, são alvo da graça de Deus, vocês, né, agora são receptáculos, vocês transmitem a graça de Deus, vocês são solidários, vocês realmente são objetos da minha ação de graça, mas vocês precisam realmente aprender a obra da sabedoria. Meus irmãos, canteiro de obra, em nenhum lugar ele é bonito. Nenhuma obra é bonita, é empoeirada. Obra, né, você tem peões, na obra você tem o material de obra em si, você tem os entulhos, é um pouco escura. Nenhuma obra, no início, ela é linda, maravilhosa, bonita, mas à medida que a obra vai acontecendo, à medida que a obra vai realmente tomando forma, à medida que a obra vai evoluindo, à medida que a obra vai continuando, ela começa a ficar linda, bonita, desejável, aprazível, acolhedora, e fica algo realmente que quando nós passamos naquele lugar, a gente nem lembra que aquilo ali era um terreno baldio, um terreno sujo, um lixão, agora tem uma obra linda, maravilhosa ali. Mas para que essa obra aconteça, é preciso que o amor realmente venha a ser aprimorado, mas a sabedoria também. A sabedoria é um esforço necessário de reconhecimento que este material de construção, que é a sabedoria, tem a sua origem em Deus. E a Bíblia fala isso, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de modo diligente. A sabedoria de Deus é imperecível, é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, é cheia de bons frutos, é sem parcialidades e sem hipocrisia. Tiago 3,17. É esta sabedoria que a igreja precisa ter, esta obra na vida da igreja. Sabedoria realmente que vem de Deus, não é um produto terreno, não é um material terreno, não é um material animalesco, não é um material nem diabólico, porque Tiago 3,15 vai dizer isso, mas a sabedoria do entendimento completo, é a sabedoria do sim e do não é a sabedoria do meio termo, não é a sabedoria do esforço, é a sabedoria realmente da motivação, da disposição, do interesse, do desejo, da busca do conhecimento
conhecimento prático, técnico, relacional, espiritual, que isso só se consegue em Deus. Por isso que é importante você estar na escola bíblica dominical, para que você estude, para que você conheça realmente Deus, e pela falta de conhecimento de Deus, que as pessoas estão praticando o desamor. Se quebra os contratos, se quebra os relacionamentos, se quebra as alianças, porque falta realmente o amor, que é o amor de Deus. Essa sabedoria de Deus nos leva a uma capacidade, meus irmãos, nos leva a uma competência do exercício da escolha, para que possamos de fato praticar a liberdade que temos, para que não venhamos a confundir e falsificar a liberdade, para que tenhamos o discernimento certo daquilo que é real e autêntica liberdade. Então, quando Paulo está dizendo, olha, vocês são igreja de Cristo, vocês são servos de Deus, vocês são objetos da graça de Deus, vocês são realmente pessoas atuantes, trabalhadoras, cooperadoras com o Evangelho, pessoas que contribuem para o Evangelho, pessoas realmente que têm anunciado o Evangelho, mas vocês precisam adquirir a sabedoria que vem de Deus, para que esta obra possa ser contínua, para que esta obra possa continuar. E a sabedoria que vem de Deus me capacita para que eu tenha discernimento e não falsifique a liberdade. A licenciosidade é uma falsificação da liberdade, porque a licenciosidade diz, faça tudo o que você desejar. É a ideia da gratificação instantânea, da gratificação imediata. É apertar no botão, é carregar, é o fast food da fé. E às vezes nós temos vivido assim dessa igreja do eu. A igreja tem que ser como eu quero, a igreja tem que estar de acordo com as minhas conveniências, a igreja tem que ser da forma que eu quero que a igreja seja. Nós não podemos nos deixar levar pelas falsificações da liberdade. Outra falsificação da liberdade: faça tudo que a sua emoção mandar. Isso é libertinagem. A Bíblia fala que nós devemos obedecer. E às vezes, meus irmãos, obediência dói, porque é contrário àquilo que nós desejamos, o que a nossa emoção quer. Então, nós não podemos, nós precisamos da sabedoria de Deus para que não falsifiquemos a liberdade, achando que liberdade é libertinagem. Achando que liberdade é que eu possa fazer tudo aquilo que o meu comportamento exigir, eu não tenho limite. Viver uma vida sem limite. Viver uma vida sem que eu tenha que cumprir regras, cumprir normas. E hoje nós temos vivido a igreja de Cristo assim, desta maneira, relativista. Não é bem isso. Os fins justificam o meio, uma igreja maquiavélica, que para chegar a um fim, não importa o meio que eu vou utilizar. Precisamos entender, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, a obra de Deus precisa acontecer na vida desta igreja, na vida da igreja de Filipos, na vida da igreja que somos nós, porque nós somos o organismo vivo, Deus habita neste santuário, então nós precisamos realmente entender que a vida tem limites, regras. Adolescente, jovem, tem regras, normas, que precisam ser respeitadas. Nós não podemos viver uma vida de indulgências, de imunidades, de permissividades, onde tudo me é permitido. Eu posso cometer qualquer tipo de torpeza, qualquer tipo de depravação, viver de manipulações, viver de mentiras, viver de fábulas, viver de historinhas, viver de meias verdades, não me submeter à autoridade, viver de um individualismo totalmente meu, exacerbado, não assumir minhas responsabilidades, vendo como vítima, como vendo de ganho secundário. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá importância para mim. Nós precisamos realmente adquirir sabedoria. Se você ler o texto na sua casa, você vai observar que Paulo fala, nós precisamos da obra da perseverança. Amor, sabedoria, perseverança. Perseverança é ir à luta. Perseverança é nunca desistir.
Perseverança é insistir, porque a obra começou, meus irmãos. Mesmo diante dos tropeços, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas vozes que ouvimos, mesmo diante de tantos atrativos que hoje a mídia, que o mundo nos oferece, que nos rodeia, e a Bíblia fala que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas, mas nós precisamos prosseguir para o alvo da soberana vocação celestial que está em Cristo Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós precisamos de perseverança, mesmo diante de ideias que foi colocado na nossa mente e que criaram pernas e se tornaram totalmente convicções, mesmo diante das experiências ruins do nosso passado. Nós precisamos de perseverança. Rita Lee, ela canta em uma de suas músicas, ela diz assim: o meu pai me dizia, você é a ovelha negra da família, então eu assumi. Jesus pode mudar isso na sua vida. Você não precisa assumir que você é a ovelha negra, você não precisa assumir que você é o bode expiatório, porque Jesus na cruz do Calvário derramou o sangue dele, na cruz do Calvário, ele, ali naquele ato, me reconciliou com Deus, me proporcionou, me possibilitou a oportunidade de eu me tornar uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Então eu preciso de perseverança. Esta obra é contínua, ela continua nos dias de hoje, da minha vida, na sua vida. Paulo fala que uma obra que precisa acontecer na vida desta igreja, que é organismo vivo de Cristo, é a humildade. E também é um clássico que ele escreve nesta carta, lá no capítulo 2. Ele diz, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. E Deus o exaltou de modo soberano, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos realmente do exemplo de Cristo, exemplo de humildade nas suas atitudes. E Cristo nos deixou um ensino lá em Mateus capítulo 7, verso 12, que é um ensino relacional, é um ensino vivencial, é um ensino que precisa fazer parte da obra da nossa vida. O que quereis que vos façam, fazei vós também. Então, se eu quero receber amor, eu preciso amar. Se eu quero receber respeito, eu preciso respeitar. Se eu quero receber dignidade, eu preciso ser uma pessoa que dignifica. Se eu quero receber honra, eu preciso honrar. E às vezes nós estamos vivendo um cristianismo capitalista, um cristianismo darwinista, que o maior tem que sufocar o menor. E a Bíblia diz, se você quer ser o maior, seja aquele que serve. Nós precisamos desta obra na nossa vida, meus irmãos. Precisamos de humildade, precisamos entender, não podemos esquecer que Cristo, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso alicerce, Ele é a fonte para que tenhamos os materiais necessários para que a obra na nossa vida possa acontecer. Ele é o nosso recurso suficiente, Ele é o recurso necessário para que esta obra não fique embargada. Leia lá o capítulo 1. E você vai observar que Paulo fala que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos de reforma, nós precisamos de transformação, nós precisamos de obra no nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. Porque, meus irmãos, nós estamos diante de uma geração corrupta, de uma geração perversa, que busca o prazer a qualquer custo. A igreja precisa realmente ser a diferença, fazer a diferença. Nós precisamos brilhar como astros do mundo diante dessa geração corrupta e perversa, viver a verdadeira paz, viver a verdadeira alegria. O gozo, meus irmãos, que está em nós, não depende somente de fatores externos, mas sim dessa força que está no nosso interior, que é um coração transformado por Cristo Jesus, porque a Bíblia fala, a Bíblia afirma que um coração alegre dá formosura ao rosto, e a nossa alegria é Cristo Jesus.
nós temos a alegria, nós temos a paz, porque nós conhecemos o construtor, nós conhecemos o engenheiro, nós conhecemos o arquiteto, nós conhecemos o mestre de obras, nós conhecemos o mestre por excelência, nós conhecemos o executor da obra que é Cristo Jesus. E Ele tem uma obra pessoal para mim, para você, para cada um de nós, e nós precisamos depender a cada dia da força do poder que vem de Cristo Jesus, porque Ele começou a obra, Ele é fiel para completar lá até o dia de Cristo. Então o meu estilo de vida precisa ser o estilo de Cristo, a minha maneira de viver precisa ser a maneira que Cristo viveu, perdoando, ouvindo os ensinos de Cristo, praticando os ensinos de Cristo, colocando em prática. Paulo fala, aí também no capítulo 6, no capítulo 1, né? Quando ele fala sobre obra, ele está dizendo que nós precisamos atingir a maturidade. Nós não podemos ser meninos inconstantes, ser levados pelos nossos próprios interesses. Nós precisamos adquirir maturidade, precisamos realmente passar por um processo de edificação, precisamos realmente entender, realmente compreender que Deus é esse executor da obra, Ele planejou a obra, Ele é fiel para completar esta obra, Ele persiste em finalizá-la, mesmo diante da nossa teimosia, mesmo diante da nossa falta de fé. Então eu preciso amadurecer, eu preciso desenvolver, porque existem dois conceitos, meus irmãos, ligados ao crescimento. É desenvolver, é o primeiro, mas também é amadurecer. Eu não posso continuar com um menino inconstante, tomando leitinho, eu preciso de alimento sólido. Precisa haver maturidade cristã em mim, e maturidade cristã faz parte da obra. Então eu não posso, com facilidade, me deixar levar por alguma circunstância, alguma situação. Paulo fala sobre construir competências. Se você ler o texto, você vai observar Paulo falando que os filipenses deveriam construir competências para superar crises, superar confrontos, superar conflitos. Eles precisavam, lá no capítulo 4, verso de número 9, ele fala sobre isso, canalizar as energias que eles tinham para aquilo que é importante. Eles precisavam realmente construir competências para viver uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida com sentido, uma vida com significado. Precisavam construir competências para sentirem realmente pessoas que podem crescer espiritualmente, podem ajudar os outros, porque são servos de Deus, são servos de Cristo, porque Cristo começou uma boa obra. Então nós temos competências, e competências estas que realmente nos faz ser extremamente diferentes das pessoas que estão lá fora, das pessoas que não conhecem Cristo, das pessoas que vivem sem esperança. Nós temos certeza e convicção de que esta obra que começou, Deus vai terminar. Ele é fiel para completar esta obra. Isso é competência. Ele diz, eu aprendi a estar contente com todas as coisas. Competência é você realmente entender e compreender que você é satisfeito. É do tempo do doutor Elton, do irmão Elton, não é do meu tempo não, mas existia um cântico, irmã Zenaide, que dizia assim, satisfação é ter a Cristo, não há melhor, fazer já visto, sou de... É tempo da Sabrina também, tá vendo? Ela só tem um tamanhozinho assim, hein? Sou de Jesus, agora sinto satisfação sem fim. Meus irmãos, é possível construir competências, viver em estado de céu aqui na terra, porque você ora assim, nós oramos assim, nós temos a oração modelo do Pai Nosso, que dizemos assim, Pai Nosso está nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. E meus irmãos, quando eu olho aquela corte celestial lá de Isaías, quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, eu vejo ali vontade de Deus sendo feita, e dá vontade de estar no céu, para fazer vontade de Deus, mas nós oramos, pedimos para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vontade de Deus, meus irmãos, é fácil saber a vontade de Deus, lê a Bíblia, está na Bíblia. O difícil é
fazer. O difícil é obedecer. O difícil é cumprir. Então Paulo diz assim, nós precisamos realmente, nesta obra, construir competência. É estar contente, meus irmãos, com todas as coisas, sem se importar com as circunstâncias físicas e materiais, sem dar importância para a circunstância. Aí no capítulo 16 de Atos, você que está estudando na escola bíblica dominical, se tem curiosidade de saber, venha participar da classe e estudar, você vê lá, no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, e no cárcere interior, meus irmãos, cárcere interior era uma prisão romana que era no esgoto da cidade. Cárcere interior era de 1,20 m de altura. Então Paulo e Silas estavam meio assim, desse jeito. Cárcere interior estavam com grilhões, eles tinham sido açoitados, estavam machucados. Imagina, perto da meia-noite, no lugar escuro, interior, eles meio encurvados, com grilhões nos pés, grilhões nas mãos, passando o esgoto da cidade. Aí passa uma taruírazinha, passa um ratinho, uma baratinha, um dejeto humano, aquelas coisas assim. E está Paulo e Silas ali, naquele ambiente, e sofreram realmente açoites, estão ali. Sabe o que eles estavam fazendo, meus irmãos? Cantando, orando, exaltando o nome do Senhor, procurando um Deus que está além de paredes, além de tempo, além de espaço, um Deus que transcende a todas as coisas. Eles estavam em estado de céu, dentro de uma prisão. Então é possível construir competências, é possível realmente de eu viver um significado para a vida, uma satisfação para a vida em Cristo. E perto da meia-noite, meus irmãos, é uma expressão idiomática judaica, que significa acabou a esperança. Então, no limite de que acabou a esperança, Paulo e Silas estavam glorificando a Deus. A igreja de Filipos começou assim. Então Paulo está dizendo, olha, precisa haver a construção das competências para que a gente possa superar as crises, superar os confrontos, superar os conflitos, olhar para as possibilidades, olhar para as oportunidades e não para as dificuldades. E eu quero encerrar aplicando. Talvez você não venha gravar nada disso que foi falado, porque nós temos a capacidade de apenas absorver 15% daquilo que é falado, 85% se perde, mas eu queria que você prestasse atenção nesses 15% agora. Paulo está dizendo, Deus começou uma boa obra em mim, Deus começou uma boa obra em nós, estou certo disso. Ele está dizendo, a obra de Deus é necessária, é urgente na sua vida. Em todos os cantos, em todos os recantos, em todos os cômodos, todas as partes da sua vida, desde a planta do pé até seu último fio de cabelo, no seu ser, na sua alma, em você por inteiro. A obra de Deus, ela é contínua e ela é necessária na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Mesmo que eu seja aquele que ore muito, mesmo que eu seja aquele que contribua muito, mesmo que eu seja aquele que sou extremamente cooperador do Evangelho, mesmo que eu seja aquele que sou pregador da graça de Deus, a obra de Deus é necessária, é urgente, é para hoje, é para o agora, na minha vida e na sua vida. Segunda coisa que eu queria que você guardasse nesta manhã, a obra de Deus é um investimento com retorno garantido. Deixa Deus realizar obra na sua vida, invista na obra de Deus e você vai ter um retorno garantido, porque ela é contínua, ela é até o dia de Cristo, ela me garante uma certeza, ela no passado, ela no presente, ela será no futuro, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Terceira coisa, a obra de Deus, ela deve ser um potencializador motivacional, de plenitude na sua vida.
É você olhar realmente para você e ver, né, vários setores da sua vida que você pode entregar para esse engenheiro, para esse arquiteto, para esse mestre de obra, essa pessoa que é executor da obra, que realiza a obra na minha vida, na sua vida. Não desistir, persistir em frente, prosseguir, porque eu tenho um potencializador motivacional, e o que me motiva a prosseguir é o amor de Cristo que me constrange, é o amor que lança fora todo medo, o amor que é o vínculo da perfeição, o amor que cobre a multidão de pecados. Você precisa entender nesta manhã que a obra de Deus é necessária, é urgente, precisa acontecer na sua vida, porque você tem um valor e tem uma importância para Deus. Você tem um valor, uma importância para Deus. Não foi com prata, não foi com ouro, foi com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que Ele te comprou, que Ele te resgatou. Deus te amou tanto, Deus te amou de tal maneira, Deus te honrou tanto, Deus te deu tanto valor, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. E finalmente, a obra de Deus, ela é importante para a nossa vida, porque garante para nós um mérito incalculável, mesmo que seu esposo, mesmo que sua esposa, mesmo que seus filhos, mesmo que seus patrões, mesmo que, né, essa forma de ser da sociedade, esse jeito de ser da igreja nos dias de hoje não tenha dado esse mérito incalculável para você. Você tem um mérito incalculável para Deus. Por isso que Ele começou uma boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Então nós vamos ficar em pé, nós vamos orar neste momento. E Paulo diz assim, também em Filipenses capítulo 4, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Havia uma preocupação com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava preocupada, porque Paulo estava preso. Imagina agora a igreja de Filipos assim, pensando, como vai ser de nós? Paulo está preso, nós não temos mais aquele líder que nos direcionava, que nos orientava. Como vai ser de nós? É a mesma coisa, meus irmãos, que Josué. Josué caminhava para um lado, Josué caminhava para o outro lado, Josué sentava, Josué se levantava. Talvez Josué estivesse imaginando isso e dizendo para ele mesmo, e agora? Moisés está morto. Como vai ser? Ele sabia lidar com esse povo incrédulo, esse povo idólatra, esse povo insatisfeito. E agora? Como vai ser? E Josué anda para lá, anda para cá, senta, se levanta, preocupado, não conseguia dormir, com transtorno do sono, noite mal dormida, com angústia, com ansiedade. E Josué tentando elaborar a perda de Moisés, e Moisés está morto, de repente Deus chega para si, Josué, levanta! Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te pasme, não te espante, não te assombre, não aparta da tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, porque assim você vai prosperar no seu caminho. Então, seja qual for a circunstância, a sua preocupação, porque a igreja de Filipos estava preocupado, Paulo escreve e diz assim, olha, a única coisa que nós precisamos ter por certo, a única certeza que nós precisamos ter, independente se eu estou preso, se a situação não está legal, não está boa, se eu estou lá no cárcere em Filipos, seja qual for a circunstância, como eu disse, se você não está satisfeito com o seu corpo, tenha a seguinte certeza, Deus começou uma boa obra em você, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, ainda hoje, se olhe no espelho e diga isso para você, olha, eu tenho um potencializador, eu tenho uma motivação, eu vou em frente, eu tenho um mérito incalculável, eu tenho realmente, uma importância, eu tenho um valor, porque a obra de Deus é necessária, é urgente na minha vida, eu quero investir nessa obra, que aí eu vou ter retorno garantido, e diga para você mesmo isso, desculpe o transtorno, eu estou em obras, e obra certa, porque vai ser até o dia de Cristo. Creia nisso, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos,
porque nós temos a certeza mesmo diante das perdas. Nós temos a certeza, ó Deus querido, mesmo diante das frustrações, mesmo diante das angústias, mesmo diante das depressões, mesmo diante das preocupações, mesmo diante das incertezas, ó Deus, mas queremos ter uma única certeza. Ó Deus, Tu és fiel e Tu começou uma obra em nós. Esta obra começou na nossa criação, essa obra foi contínua na nossa salvação, essa obra continua no cuidado que Tu tens para conosco, que Tu tens para conosco, ó Deus, e Tu és fiel para completar esta obra, Senhor Deus, até o dia de Cristo. Então nesta noite queremos deitar no Teu divã, deitar nos Teus braços, descansar nas Tuas promessas e ter a certeza, Senhor, a convicção de que esta obra, Senhor Deus, está acontecendo em mim, está acontecendo em nós, acontecendo nesta igreja, nunca será embargada, Senhor Deus, porque é obra do Espírito Santo de Deus, é obra, ó Deus querido, da Tua ação, do Teu poder, e quando Tu operas, ó Pai, ninguém pode impedir. Então continua conosco, ó Deus, despede-nos agora para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, traga-nos à noite para a participação do culto, Senhor, e alcança, Senhor Deus, com a Tua graça, alcança com Teu consolo, alcança com Teu conforto, alcança com a Tua paz, Senhor meu Deus, ao pastor João Brito, a família do pastor João Brito, neste momento, ó Deus, que passam por esta perda, Senhor Deus, perda irreparável, mas que Tu possas, ó Deus querido, ser o conforto, o consolo dos Teus servos, dos Teus filhos, e aonde que ele estiver, ele possa estar recebendo a Tua visitação, ó Deus, para a glória do Teu nome. E muito obrigado pela vida, pela existência desta igreja. Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Deus começou uma boa obra em sua vida, é fiel para completá-la. Vá em paz, que Deus te abençoe. Se Teu amor quebranta meu coração e o faz em pé.